Bom dia, então eu sou o Rafael, Thiago, a gente é lá da UDESC de Joinville, né? O Thiago, eu sou professor na UDESC de Joinville desde 2008 e o Thiago atualmente está fazendo o mestrado dele lá. Então eu vim mais como coordenador do projeto, esse é um projeto que começou já em 2015 com outro aluno e o Thiago está evoluindo, né? E você sabe como é que funciona essa relação de orientador e aluno, né? A gente tem que dividir as responsabilidades, vir para as palestras, né? O orientador assume o bônus das boas ideias e o aluno assume o ônus das coisas que não funcionaram. Então é mais ou menos essa a dinâmica. Então vou passar a palavra para o Thiago aí. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, como o Rafael já comentou, eu sou o Thiago, sou aluno na UDESC, sou aluno de mestrado. Atualmente, eu trabalho com ataques de amplificação, não especificamente só em DNS, mas eu ainda estou trabalhando com honeypot em si. Então, basicamente, o meu trabalho é especificamente em ataques de amplificação. Então, atualmente, eu exploro diferentes protocolos que podem ser utilizados para esses fins. Essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês foi uma pesquisa que eu continuei no meu TCC. Então, é uma análise que eu fiz na minha graduação e eu estou evoluindo ela agora no meu mestrado. Mas, basicamente, essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês agora, eu exploro o DNS na realização de ataques DDoS. Então, o DNS ele é um serviço essencial. E ele acaba, devido à sua importância na internet, ele acaba sendo explorado para diferentes tipos de ataque, principalmente por serviços mal configurados de DNS, no caso OpenDNS, que são DNS abertos que qualquer pessoa pode utilizar na internet. Essas listas podem ser encontradas em qualquer lugar, ou até mesmo você pode encontrar um DNS aberto ou mal configurado realizando scans. E a minha análise se passa na utilização de um honeypot. Então, eu estou utilizando o honeypot DNS para captura de tráfego. Então, eu estou capturando o tráfego eu estou fazendo o papel de amplificação. Então, não sou a vítima, mas eu estou realizando a amplificação dos pacotes e encaminhando esses pacotes para a vítima. Então, o atacante está me utilizando para realizar os ataques. Então, eu acabo sendo intermediário. E, por esse motivo, eu consigo analisar o comportamento e certas atividades e atitudes que o atacante está realizando. DDoS não é um assunto muito novo, apesar de é extremamente batido, e a mídia ama colocar eles nas notícias, principalmente na atualidade, no quesito do volume que esses ataques acabam gerando. Esses ataques são um conjunto de protocolos. A minha visão nesse trabalho é especificamente para o DNS, então provavelmente eu não era o único, com certeza eu não era o único que estava sendo utilizado para gerar esse tráfego de ataque, e provavelmente eu não era o único, o tráfego gerado para esse ataque não era prioritariamente de DNS. Então, uma explicação extremamente básica de como funciona o ataque. Basicamente, é um conjunto de máquinas infectadas ou um conjunto de botnets que vai realizar um conjunto de consultas no serviço de DNS recursivo. Essas consultas vão ser resolvidas por um serviço de DNS autoritativos e serem encaminhadas para a vítima. No caso, a minha análise, eu não tenho os endereços das máquinas infectadas. A minha análise se passa no ponto de vista, eu tenho os endereços das vítimas. Então, quando eu começar a apresentar os meus clientes atacados, eu estou me referindo às vítimas. Eu não tenho noção eu tenho noção das operações que foram realizadas pelo atacante, mas eu não tenho ideia de onde o atacante estava. Então, o meu objetivo é utilizar um honeypot para a captura desse tráfego. Então, o honeypot ele me permite, o objetivo em si do honeypot é ser um recurso que vai ser explorado e nesse período que ele está sendo explorado, eu vou realizar o registro das atividades que estão ocorrendo nele.
Basicamente, o meu honeypot é uma máquina que tem uma porta 53 aberta, que é a porta que o DNS vai estar ouvindo, e buscando simular um serviço falho. Então, os serviços de DNS, de OpenDNS, muitas vezes não são estáveis. Então, buscando simular essa instabilidade, eu tenho uma taxa de erro que eu vou responder essas requisições. Então, eu tenho uma taxa de erro de 20%. Eu vou responder 20% das minhas consultas com server fail. Essa estrutura que foi realizada, no caso, para análise. Então, basicamente, a minha estrutura vai funcionar da seguinte maneira. Eu tenho um atacante. Esse atacante vai realizar uma consulta. Essa consulta vai ser encaminhada para, no caso, um serviço de DNS aberto, no caso, o que vai ser o meu honeypot. O meu honeypot, ele vai realizar, o nosso honeypot, ele vai realizar, vai capturar essa consulta. Essa consulta vai ser salva no banco de dados. E por sequência, essa consulta vai ser resolvida. Então, essa consulta vai ser passada para um serviço de DNS recursivo. Esse cara vai tentar resolver essa consulta com um servidor de DNS, para, por consequência, responder o atacante. Que, no caso, eu vou estar enviando essa consulta para a vítima. Não é possível acessar diretamente o serviço de DNS, então eu acabo limitando, o atacante é obrigado a passar por dentro do meu proxy para usar esse serviço, então todo o tráfego que eu estou gerando, eu estou acabando registrando esse tráfego. A coleta, o nosso honeypot, ele está localizado na rede da universidade, então é uma máquina que está localizada na UDESC. Essa máquina ela possui uma taxa de resposta para os atacantes, então eu tenho uma taxa de 30 respostas. Quando eu recebo uma consulta, tende essa consulta a ser um baque muito alto para o sistema, então essa consulta tende a crescer rapidamente a quantidade de pacotes que eu vou receber. E eu não quero simular, eu não quero acabar afetando ninguém, eu não quero prejudicar ninguém, eu tenho uma taxa de respostas diárias que eu vou acabar encaminhando. Então, eu tenho um limite de 30 consultas de resposta para cada vítima que eu vou enviar, no caso, porque eu não quero prejudicar ninguém. Apesar dos atacantes eles não verificarem, grande parte desses ataques é realizado por ferramentas. Essas ferramentas, de acordo com o nosso período de análise, essas ferramentas elas acabam não verificando, os atacantes eles acabam não verificando se o serviço parou de funcionar ou parou de responder. Então, no meu período de análise, que foi esse período de 588 dias, eu não tive períodos que pararam de utilizar o DNS porque ele não estava gerando tráfego. Porque as ferramentas eram configuradas. Grande parte das vezes eles pegam uma lista de OpenDNS e o meu honeypot vai estar lá no meio. E essa lista eles acabam não atualizando com frequência. Eles acabam não verificando endereços nessa lista que pararam de responder ou não. Então eles acabam utilizando o honeypot por um período, apesar de eu ter essa limitação. Também foi considerado a ocorrência de varreduras. Existem programas que acabam varrendo toda a internet buscando OpenDNS para justamente fechar esses caras. Então, eles buscam organizações que, por acaso, têm um DNS mal configurado. Se eles identificam isso em uma rede específica, eles acabam encaminhando um aviso para a organização para eles consertarem esse problema. Então, como eu não queria cair nessas listas, eu tinha um conjunto de endereços, um conjunto que eu não iria gerar respostas. Essa consulta, então, ela começou em 2016, ela acabou. Essa análise, ela vai até o dia 27 do 04. O honeypot ele ainda está funcionando, eu só não vou publicar o endereço aqui, porque eu acho que alguns vão usar daí. Mas, bem nos primeiros 6 meses, o objetivo era... Esse honeypot não era publicado. Então, eu não cheguei numa lista da Darknet e coloquei, esse daqui é meu honeypot, peguem e explorem ele. Então, o honeypot ele tinha que ser encontrado por base de scanners. Então, eles tinham que realizar um mapeamento para encontrar meu honeypot. Então, basicamente, nesse período de quase 600 dias,
eu tive um volume total de informações de quase 60 GB. Ocorreram algumas interrupções, principalmente por queda de energia, um quesito que eu não posso... Atualmente, a queda de energia foi arrumada, mas no início da pesquisa era um quesito que atrapalhava um pouco. No total, foram coletados 64 milhões de transações. Dessas, somente 7% foram respondidas. 79,2%, 80% das consultas foram válidas para o honeypot. 92,9% ou 93% desse tráfego eu acabei não respondendo. Então, isso acaba sendo um fator positivo devido que eu não estava... No quesito do número de transações que eu estava tendo no honeypot, eu não tive um impacto tão grande quanto eu poderia ter tido. Ao todo, foram processados 11,4 GB de tráfego. Desses, 18% eram consultas e 82% eram respostas. Um pouco mais detalhado, essa tabela detalha um pouco mais o tráfego que foi capturado. As distribuições de tamanhos. Então, o princípio de um ataque de amplificação é utilizar uma consulta pequena para gerar uma consulta ainda maior. Então, 99,9% das consultas que eu recebi no honeypot, elas tinham até 50 bytes. O que acaba comprovando que era uma consulta normal. Já para as respostas, 44% das respostas geradas, elas tinham até 50 bytes. 45% das consultas respondidas tinham de 2.800 bytes para mais. Então, eu tinha uma influência em relação ao tamanho de amplificação. Considerando o período que essa análise ocorreu, se eu descartar o período de 2018, se eu só considerar até o período de 2017, eu tenho uma modificação nessa tabela, pois a quantidade de respostas menores cai. Mais para frente eu vou acabar explicando por que essas consultas podem ter crescido nesse momento. Dados de geolocalização. O honeypot ele acabava armazenando então somente endereços dos clientes, então eram as vítimas. De acordo com isso eu consigo fazer alguns mapeamentos. Basicamente, a minha maior quantidade de vítimas eram dos Estados Unidos, seguida da China e, em terceiro lugar, o Brasil. O Brasil ele acaba ficando no topo desse ranking devido à localização do honeypot. Isso nós consideramos que acabou influenciando muito o Brasil nesse ranking. Os domínios e URLs utilizados. Ao todo, foram utilizados 6.357 URLs distintos. Desses, uma concentração pequena de URLs para a utilização de ataques, para a realização de ataques de amplificação. Foram recebidos types N, A e TXT. Dessa maioria, 99% eram consultas com URL N. Considerando a utilidade do N nessas consultas, quatro pilares podem ser considerados. Essas consultas poderiam estar sendo utilizadas para depurar domínios DNS, o que é a maior funcionalidade do N. A obtenção de múltiplas informações com uma única consulta. Descobrir potenciais alvos de ataques. E produzir respostas grandes a partir de consultas pequenas com amplificação de tráfego, que foi o pilar que a gente se baseou. Considerando os 6.000 URLs recebidos, foi gerado um ranking com os 10 URLs mais utilizados. Nesse ranking, é possível apontar que 83% dos URLs 83% das consultas realizadas estavam nesses 10 URLs. Então, 83% das minhas consultas utilizaram esses URLs. Outro fator que é legal de apontar é a amplificação que esses URLs acabam tendo, que eu acabei destacando em azul.
Alguns desses RRs, eles não têm um fator de amplificação. Esse fator diminuído no fator de amplificação pode ser acarretado à modificação do tamanho das respostas, o que eu vou apresentar um pouco melhor mais para frente. Um conjunto de nomes controlados foi encontrado. Então, considerando as consultas realizadas no honeypot, 31% dos nomes que foram utilizados aparentavam ser nomes controlados, ou seja, eram nomes utilizados por algum tipo de ferramenta. Essa classificação pode ser dividida em 2 grupos. Então, o primeiro grupo, ele considera somente nomes reais, então são nomes que existe algum tipo de resposta, o que totaliza 8% desses 31%. E esse nome é formado por um nome, só que no início ele é formado por um domínio. No início desse domínio existe uma string gerada aleatoriamente. Então é um nome que ele é existente, mas o início desse nome, desse RR, ele é gerado aleatoriamente. Considerando os períodos que essas consultas foram encontradas no honeypot, esses nomes acabavam entrando em sequência. Então, era um domínio específico com uma string aleatória no início. Então, era um conjunto de letras e números, muitas vezes só letras, que era nítido na observação dos logs, que estavam sendo utilizados por algum tipo de ferramenta. E o resto desse grupo acabou sendo classificado no segundo grupo, que era um grupo que não gerava nenhum tipo de resposta. Então, era um nome que não existia. E ele seguiu o princípio do primeiro grupo, só que o nome não existia. Então, foi considerado que esses nomes foram gerados aleatoriamente e o usuário que estava usando essa ferramenta acabou configurando errado a ferramenta. 14% dessas consultas eram reverse DNS lookups. Ao todo desses 14%, existiam IPs reservados, então eram de redes reservadas, no caso 127.0.0.1, e isso acabava sendo 0.02% desses 14%, ou seja, uma grande minoria. Alguns serviços de descoberta também foram classificados, o que também foi grande minoria, que era 0.02%, e desse total, 99% eram IPs válidos, que geravam uma resposta existente. Considerando o ranking de geolocalização que já foi apresentado, é possível apontar que os Estados Unidos ainda predomina e a China também predomina nessas consultas. Só que essa predominância só ocorreu nos últimos 6 meses. Anteriormente, o Japão era encontrado como segundo lugar. Um conjunto de domínios foi identificado e esse conjunto de domínios aparentava ser domínios específicos para amplificação. Eram diversos domínios, ARRs, que tinham o objetivo de utilizar uma mensagem pequena e para gerar uma mensagem maior, de 4K, só que a mensagem gerada por essas consultas não tinham nenhum nexo, elas não acabavam auxiliando nenhum tipo, não acabavam retornando nenhum tipo de consulta para o usuário. Como, por exemplo, nomes com mais de 250 registros como eu posso mostrar aqui. Então, essa era uma resposta para este domínio. Tem laser aqui? Eu tenho laser aqui. Então, essa era uma resposta para esse nome. Ele gerava de 40 a 44 registros com 99x. Então, essa resposta tinha um tamanho de 3.850 e ela não gerava nada. Nada de útil para um usuário comum. Então, essa consulta acabou sendo associada a consultas específicas para ataques de amplificação. Algumas consultas de usuários finais também foram identificadas. Então, um conjunto de consultas de usuários finais que acessaram Google, Facebook, Amazon foi identificada. Nesse quesito, foi abordado que ou a máquina deste usuário foi contaminada por algum tipo de bot ou algum tipo de malware, e o usuário continuou utilizando a máquina e continuou utilizando o honeypot como um resolvedor padrão. Outro fator que pode contribuir para essa afirmação
nomes usados por ferramentas específicas. No caso, existiam consultas específicas usadas pelo Avast, pelo Baidu. Então, ferramentas de antivírus, eles acabam realizando algumas operações, algumas consultas no DNS para trocas de informações e até mesmo envio de informações. E essas consultas não tinham nenhum tipo de fator de amplificação. Alguns dos nomes acabaram desaparecendo ao longo dessa pesquisa, e alguns dos nomes acabaram tendo o seu tamanho resumido, como pode ser visto no top 10. Alguns dos nomes que estão no ranking, eles acabaram tendo o seu tamanho reduzido, sendo que esse tamanho, no início da pesquisa, era relativamente maior. Foram identificados um conjunto relativamente grande de nomes inválidos, consultas de nomes inexistentes. Então, foram divididas essas consultas em 3 grupos. O primeiro grupo, que só contém um único nome, que era um nome que continha somente caracteres inválidos. Então, ou era um usuário que estava tentando configurar alguma coisa, ou é uma ferramenta que o usuário estava tentando configurar alguma coisa, e ele gerou uma consulta que só tinha caracteres inválidos. O segundo grupo totaliza um total de 68 nomes. Esse conjunto, esse grupo contém caracteres inválidos, mas ele acaba alterando a sua ordem. Ele é uma string gerada aleatoriamente, então é uma string que contém um caractere válido, um número aleatório, um caractere válido, um número aleatório e um caractere inválido. Essas strings acabaram totalizando 68 nomes, e esses nomes foram utilizados por um período relativamente grande de tempo. Considerando o período da análise, esses nomes acabaram aparecendo em todo o período de coleta. E também foi identificado uma consulta com DNS. Para a classificação dos ataques de DDoS, para realizar essa classificação, algumas métricas foram necessárias. Então, a métrica abordada foi a seguinte: se em 60 segundos eu receber 5 consultas consecutivas, eu vou considerar que eu estou realizando algum tipo de ataque DDoS. No período de análise, a média de tráfego recebido pelo honeypot foi de 109.444 requisições. Essa média ela acaba sendo afetada, como vai poder ser notado mais para frente. Esses períodos de ataques acabam sendo próximos, então existem períodos que existem ataques e existem períodos que não existem ataques, que acabam utilizando o honeypot. A duração desses ataques, por grande parte do tempo, então 50% desses ataques, duraram até 9 minutos. 25% desses ataques duraram até 18 minutos ou mais. Então, a duração desses ataques não foram tão grandes. A média de requisições por um ataque DDoS ficou em 6 mil requisições, com o máximo de 227 mil requisições. Ao todo, o honeypot participou de um total de 26.357 ataques. Então, esses eram os IPs que estavam sendo atacados pelo honeypot. Destes, 919 RRs foram utilizados para a realização desses ataques. Ou seja, de toda a coleta realizada pelo honeypot, somente 57% deles fizeram parte de ataques DDoS. Essa é a análise temporal. Então, esse gráfico acaba demonstrando, o gráfico da esquerda demonstra as consultas realizadas no honeypot, e o gráfico da direita, então a figura B, acaba apresentando as respostas geradas pelo honeypot. Como é possível observar, existem períodos que o honeypot é drasticamente utilizado para a realização desses ataques, e existem períodos que ele é mal utilizado para a realização desses ataques. Considerando toda a faixa de tempo, não é possível afirmar que essa análise foi afetada por períodos offline, porque esses períodos menores, períodos offline, porque os períodos offline não representam nem 4% desses dias. Agora, para aproximar mais com os dados, com a atualidade, essa análise representa o tráfego recebido pelo honeypot nos últimos 60 dias.
Então, como é possível observar, nos últimos 60 dias existem períodos que o honeypot não recebeu quase nenhuma requisição, como existem períodos que o honeypot chegou a certos picos. Nesses últimos 60 dias, a média de requisições enviadas e recebidas pelo honeypot foi de 217 mil. Esses ataques tiveram duração em 50% de até 5 minutos e 25% de até 20 minutos, com um máximo de 23 mil requisições por ataque. Então, considerando o período que o honeypot ficou online, não houve uma queda respectivamente grande na sua utilização. Então, o honeypot ele ainda está sendo utilizado e, considerando a quantidade de tráfego que ele está recebendo, ele não teve nenhuma adaptação massiva no tráfego. Agora, realizando uma análise mais próxima, no quesito dos clientes, o honeypot ele teve um período estranho em maio de 2017. Então, a figura A, ela representa novos clientes que estão utilizando o honeypot. Então, são vítimas que nunca apareceram no honeypot. Esse crescimento acabou sendo explicado em decorrência de usuários finais utilizando o honeypot. Então, esse crescimento em maio de 2017 acabou sendo explicado por usuários finais que estavam utilizando o honeypot. E considerando os últimos 5 meses... E considerando os últimos 5 meses, ainda é possível afirmar que o honeypot está sendo utilizado. Já a figura B, ela tem o objetivo de explicar se esses clientes só foram atacados uma única vez ou mais que uma vez. Então, se um atacante se uma vítima ela foi atacada só uma única vez, ela não vai aparecer nesse gráfico. Esse gráfico ele busca representar clientes que foram reutilizados ao decorrer dos meses. Como pode ser observado em janeiro de 2018, esses foram clientes que apareceram anteriormente e foram atacados nesse período, e foram atacados no mês de janeiro. Algumas anomalias foram encontradas, como varreduras geradas pelo Nmap, consultas por nomes equivocados e consultas por outros protocolos para a realização de amplificação, como o RCON. Concluindo o trabalho, a ideia principal para o desenvolvimento do honeypot foi identificar o que aconteceria quando um DNS recursivo fosse exposto à internet. Essa foi a primeira ideia de construir esse honeypot. Após um período de observação, foi possível observar que nitidamente ele iria ser utilizado para ataque de DRS. Existiu uma perda de requisição ao longo desse período. Essa perda de requisições é mínima e ela ocorreu principalmente em ataques que a quantidade de requisições geradas por certos ataques eram extremamente grandes e a máquina que estava capturando o tráfego não conseguia tratá-las. Atualmente, esse trabalho está sendo continuado por mim. Basicamente, alguns problemas estão sendo solucionados. No caso, o volume de dados armazenados pelo honeypot era extremamente inviável. Algumas dessas análises que eu mostrei para vocês, elas demoravam uma quantidade de horas para serem realizadas, devido ao volume de informações que foram armazenados. Nomes controlados estão sendo tratados para não serem respondidos, e novos protocolos estão sendo tratados, como Chargene, TP, Memcached, RCON. E a ideia por trás dessa nova estrutura é aplicar em um ambiente distribuído. Então, é uma estrutura que não vai gerar um gasto tão grande para a máquina, ela não vai ter um gasto tão grande em disco de armazenamento, e ela ainda pode ser distribuída. Basicamente, agradecimentos ao Felipe Longo, ele que foi o primeiro desenvolvedor da ferramenta, a FAPESC, que acabou financiando as atividades, e a coordenadoria da UDESC. É isso aí. Obrigado. Eu vou responder as que eu sei, as que eu não sei, eu deixo para ti. Bem de boa.
Temos um tempinho para alguns comentários, brevemente, enquanto o nosso delay da transmissão recarrega. Bom dia, Ricardo Kleber, IFRN. Primeiro, parabéns, Tiago, parabéns, Rafael. Nesse caso, deu certo as duas, tanto o mérito como o demérito aí. Acho que não houve demérito na pesquisa. Primeiro, parabenizar pela pesquisa. Acho que, mesmo como o próprio Tiago falou, não é um assunto novo, mas por se tratar de uma observação de tráfego e em ambiente de produção, sempre traz novidade, porque a gente fica vendo aí o que está acontecendo no coração de quem está fazendo maldade nas redes aí. A pergunta é exatamente, primeiro, em função disso aí, o ambiente de produção. Você colocou um honeypot dentro do ambiente de produção da Udesc. Como é que foi, primeiro, com relação à legalidade, ou pelo menos com a sua autorização? Acho que muita gente quer fazer pesquisa em ambiente de produção e encontra restrição com os profissionais que trabalham nessa área. Como se deu essa autorização ou esse monitoramento da rede da Udesc para o trabalho de vocês? Eu vou aproveitar e fazer outra em seguida, que é a parte técnica. Você disse que seu honeypot está no meio do caminho e ele funciona, quem de fato responde às vítimas é ele. Mesmo com aquele percentual de negação, se não tem, ou se tem, se isso é controlado, o impacto dele está sendo utilizado como um potencial degradador da rede da tua instituição. Tá. Então, como o Thiago pegou o negócio no meio do caminho, eu que comecei. A gente colocou esse honeypot, ele está numa DMZ, ou seja, ele está fora da rede de produção, está numa darknet, basicamente, um espaço de IP não utilizado por outros serviços, mas que faz parte da nossa faixa de IPs lá. Então, ele não gera tráfego interno. A gente não teve muito problema em termos de autorização, algum tipo de problema para instalar e colocar isso em produção, até porque ele não é um servidor de DNS de produção. Ele é uma máquina que está lá do lado, digamos, das outras máquinas, mas nada oficial roda nele, e ele também, o tráfego dele é relativamente isolado. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era, desculpa... Se não há impacto interno na tua rede, por ele ser um intermediário, um proxy intermediário. A questão da reflexão. Então, quando a gente começou, a gente imaginava que podia ter ataque de, sei lá, nego jogar exploit de bind, alguma coisa assim, né? E aí depois, vendo o que aconteceu, a gente viu, não, esse cara vai virar um refletor mesmo, né? Então a gente colocou aquele mecanismo de restrição de tráfego, que é um mecanismo relativamente cru, né? Ou seja, a gente limita o número de consultas que são respondidas a 30 por dia, de um mesmo IP, que funcionou relativamente bem. A gente já está pensando em reduzir esse número, porque assim, tem uma tensão aí, que é o seguinte, se a gente não responder nada, eu acho que tem uma chance de que ele seja ignorado, né? Agora, quanto que a gente precisa responder para achar que tem um sujeito inteligente, olhar para aquilo ali e dizer, olha, não, esse cara aqui é um DNS que eu posso botar na minha lista de refletores, isso é um número que a gente ainda não calibrou. A gente acha que dá para reduzir, talvez reduzir para 5, 10, mas é um volume de tráfego relativamente pequeno que a gente gera. Tá? Obrigado, parabéns. Nada. Só para complementar um negócio, o controle esse limite, eu já fiz teste com limite em responder 5 requisições e não alterou nada. Então, basicamente, uma consulta e olha lá que o atacante vai fazer. Se ele vai verificar mesmo, o que, observando grande parte do tempo, ele não observa, entendeu? Ele só baixa uma lista de endereço e usa aquela lista. Ele realmente não vai lá e verifica, esse cara está me respondendo. Ele não faz essa super tarefa. Assim. Bom dia, Ibirissol do Pop Bahia da RNP. Parabéns pela apresentação. Como o Ricardo falou, né, só tem mérito aí no trabalho de vocês. Eu fiquei, na verdade, com a dúvida em relação também se vocês pensaram em duas coisas que eu vou falar. A primeira foi em relação a mapear a exploração do servidor recursivo de vocês, né, aberto, por alguma máquina antes, efetivamente, de uma botnet lá disparar as consultas, se vocês conseguiram relacionar alguma coisa no timeline aí de exploração versus o cara começar a realmente usar para um ataque de amplificação. E a segunda coisa é se vocês conseguiram, ou já pensaram em fazer isso,
usar as queries DNS para fazer um estudo de fingerprint aí para saber quais são as máquinas de origem no sentido da estrutura do pacote DNS, né, do que é usado nas queries. Então, tem alguns estudos que eu vejo nessa área aí, se vocês já pensaram nesses dois aspectos. A primeira parte a gente não consegue, até pela capacidade limitada de observação que a gente tem, não dá para fazer essa... A gente não conseguiu estabelecer. A gente tentou, na verdade, né, fez uma análise, mas não chegou a nada conclusivo de ver um processo de varredura, alguma coisa assim, que fosse antecedente a um ataque grande. Com relação a fazer fingerprint, a gente tem a esperança, né, a expectativa, que se a gente conseguir instalar um número maior de honeypots, que a gente, cruzando as informações desses honeypots, a gente consiga mapear as origens dos ataques, né? Porque com um único ponto de observação, a gente até pode fazer fingerprint e distinguir, digamos, origens diferentes. Mas eu não vejo como, e enfim, isso pode ter sido explorado por outros autores, mas eu não vejo como localizar esses caras. Eu posso dizer, olha, tem 3 caras, 5 caras, 8 caras diferentes, e esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C, mas eu não sei onde é que eles estão. Então, talvez, cruzando dados de vários honeypots, a gente consiga chegar a essa conclusão. De repente, analisando TTL, tentando cruzar com um mapa de AS, alguma coisa assim, pode ser que dê certo. Só para ter uma ideia, nós pegamos o período da análise e nós tentamos destacar tipo feriados, datas especiais, alguma coisa, eventos. Só não me pergunta do casamento real porque daí eu não olhei o log. Mas esses períodos a gente pegou essas datas em específico e foi ver o que ocorria no honeypot. Só que se considerar essa timeline aqui, pouquíssimas dessas datas, tipo, pouquíssimas, vamos dizer assim, 5% dessas datas, se não menos, elas eram caracterizadas por ocorria um ataque. Tinha um ataque que estava ocorrendo naquele período. As outras datas, tipo Natal, não teve um ataque relativamente grande no Natal. Páscoa, mesma coisa. Alguns feriados tiveram especificamente alguns ataques, mas nada que eu conseguisse relacionar. Rafael, Thiago, parabéns pelo trabalho. 2 perguntas. Uma em relação ao honeypot em si. Vocês utilizaram um servidor DNS recursivo de código aberto e modificaram ele para fazer o honeypot, ou é um software totalmente específico? A gente fez um proxyzinho em Python, tá. E aí ele faz o recursivo interno é um unbound. Tem uns... Não, a gente não resolveu reimplementar o DNS. Ele só filtra e registra e repassa. Tá, joia. E a segunda pergunta é o seguinte: vocês fizeram uma análise de como esses clientes populam o cache desse servidor que eles vão utilizar para perpetrar o ataque, em função de que, como eu vi na tua apresentação, a maior parte das consultas para ataque utilizam queries N. Só que uma consulta query N num servidor recursivo com cache vazio resulta em nada de resposta. Então, vocês chegaram a analisar o atacante populando o cache primeiro para depois disparar o ataque em si? Se eu entendi a tua pergunta, o que a gente vê? Porque se o cache está vazio, ele vai buscar no autoritativo e popula o cache, certo? E aí depois, porque na verdade o ataque ele basicamente usa sempre a mesma query. Isso tem fatores, porque aí como a resposta é respondida de cache, ela vai mais rápido. Então, mais algo para fazer um priming do cache antes do ataque. Vocês não chegaram a observar? Não cheguei a observar. Tá bom. Legal. Você viu alguma coisa que pode nos contar? Não? Não, na verdade, porque normalmente um atacante vai popular o cache primeiro, ou com um tráfego específico que ele já sabe que é muito grande, ou ele vai fazer isso antes porque existem técnicas principalmente servidores recursivos, que eles acabam não aceitando isso. De consultas N, a gente só sabe especificamente de 2 casos de consultas N que são abusadas hoje ainda, por causa de um servidor, não diria abusadas, mas são usadas em produção hoje para consultas DNS, por causa de um servidor SMTP popular, bem antigo, que existe no mercado. Mas, salvo isso,
Em geral, a consulta N não é usada porque ela não a relação entre um cliente DNS e o recursivo, ela não é muito determinística do ponto de vista de usar N para obter uma resposta. Entendi. A gente não chegou a ver. Na verdade, até poderia ser uma análise interessante. A gente não pensou nisso, mas pode. Aliás, só para te fazer uma pergunta, sabe se aquela draft. Porque teve uma draft do Gudmundsson, acho que foi, que era para aposentar o N, né? Isso virou RFC, não? Ainda não. Tá. Pessoal, estamos em cima da hora, então vamos agradecer o Thiago, o Rafael, obrigado. Obrigado.